Pessoal, a gente vai dar continuidade ao vídeo, teve um problema técnico aqui e eu tive que adequar e continuar, tá bom? Então a gente vai voltar aqui onde a gente tinha parado, né, no vídeo anterior, falando sobre os sistemas do processo penal romano, que eram 4, né? Cognitio, Provocatio ad populum, Anquisius e Questiones. A gente viu aqui já dos 3 primeiros, né, que eles na verdade eles foram evoluindo ao longo do tempo, tá certo? A Cognitio foi o primeiro sistema em que na verdade a gente percebe que existia durante o julgamento uma interferência popular. Então durante o julgamento o acusado poderia de uma certa forma, né, apelar para o povo para que pudesse de alguma forma auxiliar na sua defesa, tá? Já no segundo modelo, que era o Provocatio ad populum, tá? Na verdade, essa provocação ela era passada para os comícios, que eram justamente o que? Uma reunião de pessoas, né, escolhidas que poderiam funcionar como uma segunda instância, mas composta por pessoas, por populares. O terceiro, Anquisitio, já era mais voltado para a questão da acusação, tá? E nessa situação já vai aparecer uma segunda instância julgadora composta de pretores. Então aqui a gente vai perceber que o modelo acusatório romano, né, ele vai se aperfeiçoando, inclusive criando instâncias de julgamento, ora composta por populares, como foi o primeiro e o segundo sistema, e depois composta por pretores, que vai ser a Anquisitio. É importante que a gente percebe que sempre existiu uma participação em um colegiado formado por pessoas do povo, por cidadãos, né, e também por pretores, já nesse terceiro modelo, que é a Anquisitio. Muito bem. Existiam também fórmulas para o processo penal. Então a gente tinha, por exemplo, o modelo da accusatio, que era quando, por exemplo, esse crime era praticado contra o Estado. Por exemplo, alguém deixava de pagar um tributo. Isso era um crime contra o Estado. Ou pagava um tributo menor. Isso era um crime contra o Estado. Então existia um processo penal diferente para as ações em que o Estado fosse parte, tá? O Estado movendo contra a pessoa, ou a pessoa movendo contra o Estado, tá? A postulatio já era como se fosse uma acusação de prática de um crime entre particulares, tá? Sendo recebida a acusação na accusatio ou apostulatio, se seguia a fase seguinte, que era a inscriptio, que era justamente a instrução. Ou seja, se ouvir as partes, né, e as testemunhas, para depois se dar a sequência. Então a inscrição aqui, ela entra como recebida a peça acusatória, seja ela, né, accusatio ou apostulatio, aí a gente teria a fase seguinte, que seria o recebimento dessa peça, e na sequência era dado a instrução do processo. Um quarto modelo é do questiones, ou seja, perguntas, tá? Em que, na verdade, eram feitas juntamente nos comícios, ou seja, as pessoas se reuniam, eram convocadas e se reuniam e poderiam fazer perguntas ao acusado, né? E perguntas também aos magistrados que conduziam esses procedimentos, tá? Então a gente percebe que o direito processual penal romano, ele, na verdade, ele começou a gerar um equilíbrio, principalmente entre acusação e defesa, o direito de recorrer de decisões que ele não concordava, e principalmente, não é, que ninguém deveria sofrer os efeitos de uma sentença, né, sem pelo menos ter passado por um processo com regras pré-estabelecidas, inclusive com direito a um segundo julgamento perante uma instância
julgadora superior. Existem alguns conceitos, né, que são colocados aqui, trazidos para vocês no material, muito interessantes, tá? A gente tem aqui algumas palavras, né, que estão aqui na página 103, que na verdade serve para a gente poder entender melhor a essência do direito processual romano, seja ele processual civil ou processual penal. Então eu chamo a atenção, por exemplo, aqui de alguns termos, né? Por exemplo, ius, né? Ou direito regido pelas normas religiosas, com força de lei, tá? Faz, era o direito proveniente dos deuses, então era o direito divino, tá? Justitia, direito proveniente de um firme propósito de praticar a justiça, ou seja, cada um que é seu. Então a própria palavra justiça tinha um significado, não é? A equitas, ou a equidade, ou seja, aplicar a justiça pautada na igualdade, e assim por diante. Jurisprudência, juris preceptas, ou princípios gerais do direito, que vocês vão estudar isso aí, principalmente, ou já estudaram, né, algumas turmas aí, na introdução ao estudo do direito. Então a gente vai perceber que o direito processual romano ele vai evoluir, não é? E vai seguir também as mesmas situações que a gente estudou nas fases, né, históricas. Ele vai ter o seu apogeu lá no Alto Império e declina no Baixo Império, quando o poder, inclusive, dos pretores é retirado e concentrado novamente nas mãos dos reis. Falando sobre as penas, né, a gente tem aqui, dentro das penas, geralmente você tinha no âmbito penal, no âmbito do direito penal, da prática de crimes, né, de condutas graves, a gente tinha como regra a pena de morte e a deportação, tá? Então existiam três tipos de penas, assim. A suplício, que era a pena de execução, como o próprio nome diz, que era a pena de morte, e dentro da pena de morte você tinha vários tipos, como por exemplo a morte levada à fogueira, por exemplo a crucificação, a laceração, não é, dos corpos, a forca, tá? A entrega às feras, assim, existem alguns exemplos aqui, e a mais importante, que mais cruel delas, né, era a crucificação, tá? Há outro tipo de pena também, que já tinha um outro contexto, né? Era a pena daminum, ou perda, né? Que era imposta em dinheiro. Ou seja, essa pena já era aplicada para aqueles crimes contra o patrimônio, por exemplo, o furto, né? O roubo, e aí a gente, nesse caso, essa pena era aplicada não com a supressão da vida ou de uma parte do corpo, mas com pagamento em dinheiro, ou em dias multa, né, como a gente pode ver assim, por exemplo, tá? E a poena, que também era pena em dinheiro, mas imposta aos crimes de lesão, tá? Então, com o decorrer do tempo, a gente vai perceber que as penas, ao contrário do que acontecia muito no direito babilônico, né, que a pena de morte era quase que uma regra para tudo, uma solução para tudo, aqui no direito romano a gente vai perceber que eles definiam, por exemplo, as penas de acordo com a natureza da conduta, principalmente, né? E ali existia também algumas questões interessantes dentro do processo, como a definição de crimes, não é? Crimes praticados entre particulares e crimes praticados contra o Estado. Então você tinha, assim, por exemplo, a definição de delitos públicos e delitos privados também. O que eram os delitos públicos? Esses delitos públicos, eles eram, na verdade, a acusação, ela podia vir do particular, mas depois quem seguia o processo era um acusador público, né? Era uma autoridade pública. Então, a gente, por exemplo, sabe que hoje você pode fazer uma ocorrência policial, o delegado investiga, o promotor oferece a denúncia, né, de homicídio, por exemplo, num caso de homicídio. Naquela época também começou a se diferenciar isso, os crimes mais graves passaram a ser também conduzidos, né,
processados entre autoridades, no caso magistrais, no caso principalmente os pretores, tá? Então a gente tem uma definição aqui interessante no livro de vocês, muito bem detalhada, entre delitos públicos e delitos privados. E a gente vai perceber, né, que entre os delitos públicos aqui a gente vai ter, por exemplo, crime contra o interesse público, ou seja, contra o próprio Estado, crime contra a paz pública, a traição, né, o homicídio, o incêndio proposital, o roubo de plantação e assim por diante. Já o furto simples, furto qualificado, por exemplo, né, crimes contra a honra, já eram delitos de natureza privada, ou seja, dependiam de uma reclamação própria do ofendido. Aqui no delito público, independente de ter reclamação do ofendido, né, ou da família da vítima, a autoridade poderia tomar providências, ok? Então, no processo penal, a gente também tinha algumas disposições que estavam lá registradas, inclusive nas fórmulas, né, que a gente viu aqui, nas fórmulas também que tinham no processo penal, fórmulas de processo e fórmulas de julgamento. Então existiam, por exemplo, algumas questões que a gente já conhece hoje, como por exemplo, você não pode mover duas ações, por exemplo, ao mesmo tempo, ou levar para o pretor A uma situação e para o pretor B a mesma situação. Não poderia acontecer isso aí, não é? Ia gerar uma pendência litigiosa igual, que a gente chama de litispendência hoje, tá? O impedimento de testemunho de parentes, também, não é? A definição da data e hora do crime, do local, isso definia também se aquele delito ia ser apreciado, por exemplo, por um pretor peregrino, por um pretor, por exemplo, urbano, tá? A prisão, não é? Ela não era a pena privativa de liberdade não existia, na verdade, tá? Não existia o cárcere como pena, mas sim como algo que, na verdade, deveria contribuir para a apuração do crime. É o que a gente chama de prisão preventiva, tá? Então não existia pena de prisão, tá? Existia a pena de morte, existia a poena, que a gente viu que era em dinheiro, tá? Mas o suplício, né, que era a pena de morte, a deportação, mas não existia a pena de prisão, privação da liberdade, tá? A privação da liberdade acontecia durante o processo. E a publicidade também, não é? Que era obrigatória nesses processos. Os processos eram públicos, né? A acusação era pública também, a defesa era pública, a apelação era pública também, tá? Então a gente vai ver que também que vai se desenvolver um sistema de recursos, né? Em que você vai começar a ter instâncias pretorianas de primeiro e de segundo grau. De primeiro grau, os pretores que julgavam as questões, né? E de segundo grau, as instâncias que poderiam rever ou até manter essas decisões, ok? Então a gente vai ver também que nesse contexto começa a se desenhar o direito penal, principalmente, né? Estabelecendo ali as condutas tidas como crimes, e o processual penal definindo, por exemplo, como que ia ser determinada fórmula para determinado tipo de crime ser apurado, ok? Então, procurem fazer a leitura da unidade 2.4 e a gente já vai abordar para vocês também no próximo vídeo, né, ou em próxima oportunidade, a solução das questões que estão lá propostas, ok? Então, uma boa leitura, um bom estudo para vocês e até a próxima. Um abraço.